Boa noite para vocês, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um. É um prazer para mim estar aqui hoje à noite com vocês. Tem sido meses bem trabalhosos, né? Nossa liderança da igreja está se dividindo entre as outras igrejas que temos aí pelo estado. E hoje sou eu que estou aqui no domingo à noite com vocês. E venho trazer uma palavra para vocês e também uma perspectiva do que Deus está fazendo nesse ministério, nessa obra, através do projeto que Ele tem. A Inovar, ela começou aqui na cidade de Chapecó há pouco mais de 10 anos. Desde o momento que esse ministério foi instituído, nós sempre acreditamos na vocação desse ministério. Sabemos que essa igreja, a Renovar em Cristo, ela é levantada por Deus com uma visão, com um chamado específico, um propósito específico, para um povo específico, para um trabalho específico. E Deus tem movimentado essa igreja de uma forma que nós não esperávamos, né? Não esperávamos. Estamos aí no 6º culto já, do domingo, né? Tem alguns que acham isso lindo, maravilhoso, né? Porque não é você que está aí tocando igual os músicos aí, né? Vê os músicos aí para vocês verem, né? Os músicos, coitados, domingo já estão passando super bonder na ponta dos dedos aqui, né? Para aguentar as cordas ali dos instrumentos. Mas as coitadas das irmãs ali já é só chá de gengibre para os que cantam, o pessoal que canta. Mas, brincadeira, estamos felizes. Gostaríamos de ter toda a igreja reunida. Infelizmente, eu tenho certeza que essa igreja aqui é uma igreja que não se conhece. Infelizmente. Você não conhece o povo que estava aqui às 6 horas da manhã, às 8, às 10, né, às 15. E a gente tem que acabar com isso de uma vez, né? Estamos ansiosos com a nossa construção, com o nosso projeto de construção, mas está difícil. Olha, gente, orem mais. Eu não sei se vocês estão orando, se estão orando pouco. Tem que orar mais por essa tal dessa construção aí. Poxa, tá complicado. Estamos enfrentando problemas aí gigantescos com a tal da construção. Então, estou até pensando em dizer lá nos documentos que vai ser uma boate. Aí sai mais fácil, a gente faz culto lá, não tem problema, né? Nós botamos nos documentos que é uma boate, que é uma casa de show, que sai mais fácil. Aí é mais tranquilo de fazer, né? Ou quem sabe construímos um aviário lá e não botamos nenhum frango dentro, fizemos só nós lá. Aqui dá para fazer, né? É uma opção também, né? Então, que essas coisas são mais fáceis de fazer, né? Agora, poxa, mexer com a tal da igreja é complicado. Eu ministrei hoje pela manhã, no culto das 8, das 10, e estava falando para o pessoal. A igreja primitiva, ela tinha uma característica em Atos capítulo 2, versículo 44, 47. Ela tinha uma característica muito específica. A Bíblia fala que logo após a pregação de Pedro, houve um advento de que os crentes eles começaram a cair na graça do povo, né? E a igreja hoje conseguiu sair da graça do povo. Não gosto mais de crente, né? Não gosto mais desse negócio de igreja, né? Tudo contra nós, né? Mas a gente vai lidando, nós vamos nos fortalecendo, né? Vamos trabalhando. Eu quero pedir para vocês botar o quadro aqui para mim, por favor. Eu vou utilizar o quadro hoje. Não sei se tem canetão ali, vou atrapalhar a Elianai, me desculpa, Elianai, tá? E nós estamos nesse empenho aí, gente, tá? Nesse empenho, então, conclamamos vocês aí para nos ajudarem mais em oração. É só oração, gente. Tudo que a gente precisa é de oração. Já tem bastante gente trabalhando, já tem as equipes todas certinho, né? Mas nós estamos precisando mesmo de oração, tá? E, como eu falei, é oposição de todo lado possível. E olha que nós somos pessoas aí que temos um bom relacionamento com o poder público, com algumas entidades aí, e mesmo assim para nós está difícil. Então, mas Deus vai dando graça, Deus vai dando caminho.
Sempre há um caminho no deserto, né? Tem até uma música que fala, construir, lá de Isaías 43:19, que Deus fala sobre o caminho que existe sempre no deserto, que Ele sempre vai abrir um caminho, fizeram até uma música, né? Sempre há um caminho no deserto. E esse caminho logo virá para nós só precisamos suportar da maneira certa. Mas, sinceramente, eu vejo que, falei hoje de manhã, eu estava com saudade de vir ministrar na igreja, eram quase 2 meses fora, aqui, só na estrada. Mas falei ontem para os líderes dos jovens, em nenhum momento tirei os olhos, né? Perdi de vista o que estava acontecendo aqui. E apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, sinceramente não vejo que esse é o maior problema, né? Essa é a maior crise que estamos enfrentando. A igreja sempre lidou com esse tipo de coisa. A igreja sempre lidou com essas oposições, essas dificuldades. Até eu acho engraçado, eu lia quando era mais adolescente. Eu lembro que eu li um livro sobre o crescimento da igreja na China. E me chamou muita atenção, na época nem existia Renovar ainda, né? Nem existia esse ministério. E eu lembro que um pastor chinês lá, um missionário chinês, ele estava com um problema muito parecido com o nosso. Eles tinham um espaço para fazer culto e não cabia mais o povo dentro da igreja, né? Não cabia mais. E aí um pastor americano que tinha ido visitar ele lá na China, deu uma sugestão a ele. Que tal você fazer mais cultos então? Tal você fazer mais cultos nessa tua igreja, se não está cabendo o povo. E o missionário chinês deu risada dele, começou a dar risada dele, e ele disse, por que você está dando risada na minha cara? Você está falando sério mesmo? Ele, sim, eu estou falando sério, faz mais culto para o povo ver. Não, se eu fazer mais culto, eles vão vir em todos os cultos, ele falava assim, né? Eles vão ver, se eu pregar a mesma mensagem, eles vão ouvir a mesma mensagem, 10 vezes por dia, eles vão cantar as mesmas músicas, né? A igreja, ela lida muito bem com essas coisas, isso não é problema para nós. Andando por aí e vendo até, estive lá em Betim, lá na cidade do meu amigo Felipe, né? E a família da sua esposa está aí hoje, lá de Minas Gerais. E estive lá na igreja Nova Canaã, Igreja Batista Nova Canaã. E quando estava ministrando para eles, estava falando, olha, nós vivemos uma crise hoje. Eu não vou dizer que é sem precedentes, porque na época de Jesus já lidava com alguns problemas muito sérios no ambiente religioso. A religiosidade hoje ela tem construído padrões. A religiosidade hoje ela tem construído, edificado, erigido o ambiente religioso. Tem erigido no meio da nossa sociedade questões que, ao invés de nos auxiliar, tem nos dificultado o nosso trabalho como igreja. A maior dificuldade que a igreja enfrenta hoje não é a oposição que recebe do mundo, mas é o ambiente religioso construído. E isso é tão sério que eu sou apaixonado por Romanos, a carta que Paulo escreveu aos Romanos. E o nosso grupo de obreiros aqui fez uma atividade recentemente que eles tiveram que transcrever de forma manuscrita toda a carta de Romanos, né? O capítulo 8 é o meu preferido. E o capítulo 8 de Romanos, ele faz uma fala muito interessante, que ele faz uma oposição entre o corpo e o espírito. E engraçado que Paulo lá, ele fala sobre isso, e ele diz assim, ei pessoal, vou trazer uma lição para vocês. Quer ver? Eu não vou pedir para você abrir tua Bíblia, porque eu vou projetar lá, esse não é o texto áureo da minha mensagem. Projeta lá para mim, não estou vendo você, cara. Ah, você é mais novo. Estagiário do Benja. Vou te chamar de estagiário do Benja, porque eu, cara, não lembro teu nome. Tá? Lucas, isso aí. Capítulo 8, versículo 5. Vamos lá?
Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Siga, por favor. Porque a inclinação da carne é morte. Carne. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Siga, por favor. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Segue. Portanto, os que estão na carne, esses não podem agradar a Deus. Siga, por favor. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Siga, por favor. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Olha que interessante isso que Paulo fala. Paulo está falando sobre a vida no Espírito. Quem é o ser espiritual? É aquele que vive a vida no Espírito de Deus. Que vive, aquele que recebe o Espírito de Deus em sua vida e anda em conformidade aos ditames do que o Espírito Santo de Deus comunica ao seu coração. Esse é o homem espiritual. E o ambiente religioso, ele não nos diz isso, né? O ambiente religioso, ele está constituindo o novo farisaísmo da modernidade, né? Os fariseus, os saduceus, eles sempre estiveram presos ao establishment religioso da época, né? Ao grupo dominante da religiosidade da época. E engraçado, o ministério de Jesus, falei isso hoje pela manhã às 8 horas. Jesus, quando ele inicia o ministério dele, qual é a grande primeira luta que ele tem? Vocês sabem? Vocês lembram? Contra quem? Falem para mim. Contra a religiosidade. Existia um ambiente religioso que prejudicava o trabalho que Cristo tinha para fazer. Paulo, quando chega em Atenas, ele encontra a mesma coisa. Ele encontra um ambiente religioso que prejudicava o trabalho que ele havia de fazer. Tanto que ele valoriza, ele foi tão esperto que ele chega, ele olha e ele diz assim: pessoal, é o seguinte, viu? Pessoal aqui, os atenienses, varões atenienses, tem uma coisa boa para falar sobre vocês. Quero elogiar vocês. Vocês têm obras maravilhosas. Vocês são pessoas muito retas, muito justas. Vocês são muito religiosos. Mas eu percebi que existe um altar que vocês separaram, que é o Deus desconhecido. E acerca desse Deus que eu venho falar para vocês. Ou seja, ele precisou escapar do ambiente religioso que eles estavam vivendo para apresentar o Evangelho de Cristo. Nós vemos nas Escrituras, e em todas as Escrituras, desde a época do Antigo Testamento, a luta que os profetas tinham era sempre pela religiosidade do povo. Quando o povo, eu não sei quem mais está aqui, não estou vendo ninguém dos meus comparsa da área do direito, né? Não estou vendo aí se tem alguém, se tivesse manifeste, né? Quando tu está no primeiro, segundo semestre de direito, tu estuda a parte da filosofia do direito. O Johnny está ali. Tu estuda a parte da filosofia do direito, lá você vai entender o espírito da norma. Que por trás de toda norma existe o espírito da norma. E a religiosidade, ela fazia isso com o povo, fazia com que o povo olhasse somente a letra da lei, mas não entendesse o que existia por trás, o espírito daquela lei. Tanto que Jesus, ele tem um embate lá, quando ele encontra aquela mulher para ser apedrejada lá na praia, né? Aqueles homens estavam cumprindo a lei, eles estavam executando a lei, eles estavam como fiéis cumpridores da lei. E o que Jesus faz? Ele pega e dá no meio dos caras. Chega e diz: vocês não entenderam nada, gente. Vocês não entenderam nada do que a lei quer dizer. Vocês não compreenderam nada. Vocês não estão ligados. Vocês não entenderam nada. E nós hoje travamos uma nova cruzada. Se nós querermos ver o Evangelho de Cristo avançar,
e é contra a religiosidade predominante. Se nós não fazermos isso, a igreja vai ser amassada. Eu falo isso, vocês me conhecem, vocês sabem de onde eu venho, né? Vocês sabem onde eu estive. Existe um projeto muito bem desenhado para subjugar o povo cristão. Muito bem desenhado. A igreja está sob um ataque nunca visto antes. E se nós não nos libertarmos das amarras da religiosidade e começarmos a nos voltar à essência pura do Evangelho e fazermos com que ele brote no coração de cada crente, de cada pessoa, nós seremos engolidos por esse mundo que está aí. E nós veremos, e você verá, anote isso, porque infelizmente os púlpitos das igrejas mudaram o seu rumo, né? Mudaram o seu discurso. Você nem mais ouve hoje falar sobre o diabo. Eu não sei onde que eu fui ministrar esses dias. Eu estava em alguma dessas andanças que eu tive recentemente. Eu cheguei, ninguém me conhecia direito, eu conhecia só a liderança da igreja. E eu falei um negócio que eles ficaram tudo de cabeça em pé. Eu falei, pessoal, hoje eu não venho falar de Deus, eu venho falar sobre o diabo para vocês, né? Eu venho falar sobre o diabo. Porque vocês já sabem o que Deus quer para a tua vida, né? Lá em Jeremias tem uma palavra muito bonita sobre Deus. Eu sei os planos que eu tenho para vós. Planos não de mal, mas planos de bem, planos de vos dar um futuro de paz e esperança. Deus tem isso, esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. E diga-se de passagem, o plano de Deus ele só não acontece porque nós somos vencidos normalmente pelo diabo, né? Então eu daria uma dica, foque mais no que o diabo está fazendo para destruir tua vida, meu irmão. Se você começar a se levantar numa guerra, num jogo, quando um time avança, eu gosto muito de futebol, e quando um time avança para as etapas, às vezes qualificatórias, lá finais, jogos de mata-mata, os treinadores, os jogadores passam semanas, e muito além dos treinos, observando como é que o time adversário joga. Qual é o modus operandi? Quais são as principais formas de jogo, o estilo de jogo de cada titular, como é que ele age? De que forma ele vai contra-atacar? Esse time é um time que tem mais características. Qual é a característica principal desse time? De que forma esses caras vão fazer para nos vencerem? Um time que entra em campo sem conhecer a estratégia do inimigo para derrotá-lo, ele já corre sério risco de ser derrotado. Um exército que vai para a batalha, que não conhece qual é o fronte, qual é os equipamentos de artilharia, a forma que o inimigo possui para o atacar e o subjugar, ele será com certeza aniquilado. Ele precisa saber disso, isso é básico. Mas nos nossos púlpitos nós não temos mais visto se falar muito sobre isso, não é? Porque se tornou meio que inconveniente. Mas o povo cristão, ele precisa voltar a um ponto em que ele precisa ter uma consciência clara de que Satanás possui todas as armas apontadas para as nossas vidas. Satanás possui todas as suas armas apontadas para a nossa família. Satanás tem plano para a tua família. Deus tem plano, Satanás também tem. Satanás tem plano de acabar com o teu casamento, acabar com a vida dos teus filhos, acabar com a tua família, acabar com o futuro que Deus desenhou para você. Esses planos são reais, são verdadeiros e estão se concretizando na vida de muitas pessoas. E é pela falta de vigilância a respeito disso que eu falei antes. Existe um plano desenhado para subjugar. E o povo cristão está dormindo. O povo cristão está dormindo. Por quê? Porque nós nos contentamos com a prática do sistema religioso o qual nós nos enquadramos. Você vem à igreja, aí você não vai mais em festa, você não bebe, você não fuma, você não... Espera lá. Eu conheço um monte de gente aí fora que não possui essas práticas. E você também conhece. Cada um de vocês conhece. Vocês conhecem pessoas aí fora que moralmente, quem sabe, são muito melhores do que eu.
que moralmente estariam muito mais qualificadas para virem aqui falar hoje do que eu. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho absoluta certeza que dentre vocês, aqui ó, existem pessoas que moralmente estão muito mais aptas a virem aqui e dizer qual é o comportamento de um cristão. Eu tenho absoluta certeza disso. E quem é liderado por mim direto aí, tá aí a pesada, eles vão confirmar mais ainda. Eles vão dizer, não, verdade mesmo, Adriel, porque tu é um meio carniça de vez em quando. Entendeu? Vamos falar. Tudo bem, né? Mas isso parece que virou um tabu, não é? Isso virou um tabu. Você não pode mais falar sobre isso. A Bíblia fala, Jesus fala, ei pessoal, abram os olhos de vocês. Satanás está ao redor de vocês como um leão. E vocês já viram mesmo aqueles documentários lá, que mostra como é que o leão ele trabalha? Existem aquelas manadas que fazem a migração, e ele não sai feito um maluco correndo atrás e loucura. Ele só vai acompanhando aquele povo lá. Ele vai acompanhando de longe. Ele vai acompanhando e ele vai observando. E é assim que Satanás faz com a nossa vida. Satanás está de longe, está nos observando. Na medida em que nós caminhamos, ele está caminhando junto. Ele vai acompanhando o nosso passo. E ele fica aguardando o momento certo. Satanás é um caçador. Satanás é articulador. Eu acho engraçado sobre como a soberba de alguns os tem levado à queda, à ruína. Satanás organizou um mundo. Eu gastei os últimos 10 anos da minha vida, né? Mais de 10, muito mais de 10. 10 é só desde que eu entrei na universidade, né? Dentro do ambiente universitário. Antes disso já tinha muitos anos de estudo já. Eu gastei bom tempo da minha vida, os últimos anos aí, década, estudando a minha área de especialidade, na parte jurídica, é a ciência de Estado, né? É a ciência de Estado. Então, a formação dos Estados modernos e a forma como está. Gente, os últimos 500, 600 anos foram de estruturação para a formação de uma nova sociedade, de um novo ambiente, da dita modernidade. E tudo isso é o ensejo, isso tudo é o enredo que foi construído. Foi construído um grande enredo, foi construída uma grande peça de teatro, para engodar as nossas mentes, para perverter e subjugar a mentalidade de cada pessoa que está aí. O mundo é um grande engodo, e mais do que nunca, esse mundo se torna cada vez mais irresistível. Obrigado por deixar o versículo lá. Cada vez mais esse mundo se torna irresistível. Irresistível, irrevogável, não dá para mudar, não dá para voltar atrás. E ele tem escravizado as mentes, escravizado as pessoas. Esses dias eu fiquei apavorado aqui. Isso não é pessoal, tá? Quem sabe essa seja a tua situação e eu não acho que você esteja mal com Deus por causa disso. Mas isso tem um impacto social, um impacto nas nossas vidas muito grande. Estava num culto de jovens aqui e eu fiz uma pergunta para eles. E o nosso sábado à noite enche mais do que esse domingo aqui, né? É mais do que o domingo, mais do que o que tem de gente aqui dá no sábado à noite aqui. Eu fiz uma pergunta para os nossos jovens, eu disse, pessoal, quantos de vocês vêm de famílias de pais separados aí? Uns 70, 80% levantaram as mãos. 70, 80%. De adolescentes. E tudo bem, quem sabe, né, moram lá com madrasta, com padrasto e tal. Mas grande parte desses vem sem uma estrutura sólida, né, de família, referência de lar,
de papéis, tudo mais, mas não é o momento. Mas você veja o resultado da dita modernidade, né? E Satanás tem sido um maestro em fazer isso. E nós vemos um sistema religioso que está cego para essas questões que são cruciais, para essas questões que são importantíssimas. Eu já vi pessoas que vêm na Renovar, dizem assim, eu não gosto daquela igreja porque é uma igreja fria. É uma igreja que não tem o poder de Deus. É uma igreja que não tem o poder de Deus. Por quê? Porque vocês sentam, pegam uma caneta e ficam anotando tudo que eu estou falando, né? Cada versículo que eu estou vendo para ver se é verdade depois. E parabéns, é isso mesmo. Essa é a prática certa, né? Nós incentivamos isso mesmo. Você não tem que acreditar em tudo que fala, não. Você tem que acreditar no que a palavra de Deus fala, né? É nela que você deve confiar. Você vai ser julgado por esse livro, não por mim. É esse livro que você vai encontrar na tua frente quando você chegar diante de Deus. Não sou eu, né? Eu não sou o juiz. A palavra de Deus é. Você deve conhecer ela. Engraçado. Abre lá a tua Bíblia. Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, Paulo escreve no versículo 16, ele diz o seguinte: fala ali, pois não me envergonho do quê? Do Evangelho. Olha que coisa linda que Paulo fala. Me envergonho do Evangelho. Por quê? Evangelho é o quê? Poder. Opa, espera aí. O que é o poder de Deus? Evangelho. O poder de Deus habita em qualquer milagre? Falem para mim. Quantos vieram do Espiritismo aí? Levantem a mão. Tem lá atrás um irmão, 2, 3, alguns aí. Já viram milagres lá? Já viram? Já viu milagre lá? Aqui a irmã viu. Lá atrás também. Eu já vi. E aí, é poder de Deus, meu irmão? É poder de Deus? Como é que fica? Olha que interessante. O Evangelho, ele é de poder de Deus. O poder de Deus, ele está manifesto nas boas novas de Cristo, que Deus Cristo veio trazer. Mas, meu Deus do céu, não é o suficiente, né, para essa geração pagã de cristão que existe, né? Não é o suficiente Deus se fazer em carne, vir a esse mundo, propiciar a expiação dos nossos pecados, a redenção das nossas almas, fazer tudo o que era necessário para nos religar ao Pai. Nós precisamos de bezerros de ouro, não é? Nós precisamos dos nossos altares, nós precisamos de sacrifícios, nós precisamos fazer alguma coisa que materialize. Não basta crer e acreditar que o poder de Deus, ele se manifestou na pessoa de Cristo. E outra coisa, olha que interessante, esse poder de Deus, ele tem uma finalidade, é para o quê? Salvar. O poder de Deus, ele manifestou-se com uma finalidade: salvar as pessoas que estão perdidas. Isso é poder de Deus. Isso é o Deus poderoso. Ele fez a obra que ninguém mais poderia fazer. Você quer riqueza?
Você não precisa estar aqui pelas riquezas, né? Porque o diabo ofereceu a Cristo todos os reinos desse mundo. Você busca a riqueza, saiba que o diabo pode te dar todas as riquezas desse mundo. Agora, a obra de Cristo é a única obra que Ele somente, a persona de Cristo, poderia fazer. Nenhum outro. Ele era o único que cumpria todos os requisitos necessários para perdoar os nossos pecados, para lavar a imundícia que existe dentro da nossa alma, que faz separação entre nós e Deus, para que o dia que nós comparecermos diante de Deus, Deus não olhe para a podridão existente nas nossas almas, mas Ele olhe o sangue de Cristo, que forma uma vestimenta. E aí a Bíblia fala que nós somos feitos mais alvos do que a neve, e isso nos purifica e nos torna justos diante de Deus. Mas não, para essa geração ímpia não é o suficiente, não é? Não é o suficiente. Nós precisamos ver outras coisas. Tem que ter uma teofania, tem que ter uma manifestação, sobrenatural. Tem que ter alguma coisa além disso. Isso não é necessário, não é o suficiente. Como não é o suficiente, meu Deus do céu? Isso tem acarretado problemas gravíssimos no nosso meio, porque tem criado uma geração de crentes fracos, crentes que não entendem, não compreendem o chamamento divino, da divina vocação que há em Cristo Jesus. Pois claro, eles não conhecem o Evangelho. Por não conhecerem o Evangelho, não conhecem o poder de Deus. E Jesus já lamentou isso no Evangelho dele. Vocês pecam. E vocês pecam, sabe por quê? Por não conhecerem o poder. E Jesus não estava falando que eles não eram curados, que eles não tinham visto. Eles tinham visto o próprio Jesus, tá? Coisa que nós não faremos em vida, provavelmente. Eles tinham visto o próprio Cristo. E não era o suficiente. Jesus ainda assim, ou seja, o maior milagre eles viram, que era a pessoa de Deus manifesta nessa terra. Eles viram o maior milagre, que foi a personificação da pessoa divina. Eles viram, eles estavam lá. E Jesus olhou para eles e disse assim: vocês pecam, e vocês pecam porque vocês ainda não conheceram o meu poder. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é menor ainda do que o poder da minha palavra. Mas que geração ímpia, que geração desgraçada, ou seja, fora da graça. Não entendeu nada. Por não conhecerem esse Evangelho, não conhecem o poder de Deus. E nós temos visto diante dos nossos olhos, nunca antes uma geração foi tão fraca na vida cristã, na fé cristã. Uma geração de crentes, e eu tenho tido bastante contato com pastores de jovens, e essa galera vem, né? Esses dias um veio para mim e falou assim: eu acredito na nossa geração, porque a nossa geração tem palavra, tem palavra. Foi meu microfone. O meu aqui. O meu. Aí. Eu acredito, e alguns falam assim, né? Eu acredito na minha geração, porque a minha geração tem palavra, tem palavra profética sobre ela, que vai ser a geração que vai mudar o mundo, que vai transformar. Eu digo: meu irmão, me mostre onde é que está essa palavra, porque eu ainda não achei. Eu já li esse livro, olha, várias vezes. Eu ainda não achei essa palavra. Me fala, por favor, onde ela está. Como é que ela se encaixa nesse contexto? Porque isso para mim não fecha com o que as Escrituras estão falando. Porque isso que nós estamos vendo já foi predito, já foi falado. Nos últimos tempos aconteceria exatamente isso. Paulo, quando fala para Timóteo, ele olha para Timóteo e diz: ei, Timóteo, vai surgir gente avarenta, homens presunçosos, soberbos, que serão amantes de si mesmos. E tem uma parte, né? Tudo que eu estou escrevendo aqui está bem didático e muito importante, mas eu vou apagando. E Paulo ainda fala, e ele diz assim: ei, esses homens terão uma característica,
Eles serão mais amantes dos deleites do mundo do que de Deus. Ele diz lá, Timóteo, saiba disso. Nos últimos tempos vai ficar difícil. Vão esfriar a fé, o amor de muitos vai esfriar. Eles serão mais amantes dos deleites do que de Deus. E aí entra aquilo que eu falei antes, não é? Quando nós olhamos o mundo, gente, é o cenário perfeito. O mundo é o cenário perfeito. É o cenário do engodo, é o cenário do envolvimento maravilhoso. Com o mundo você pode passar a vida toda entretido hoje em dia. Vocês viram que eles estão conseguindo acabar com os nossos sofrimentos, com as coisas que nós tínhamos? Ninguém de vocês teve que plantar, ir lá preparar a terra, esperar a lua certa, pegar o feijãozinho, plantar, esperar crescer, cortar o feijão, esperar dar um solão, né, para malhar o feijão, ir lá soprar feijão. Quantos já fizeram isso? Quantos já fizeram? Tem muitos que já fizeram. Mas eu tenho quase certeza que o feijão que vocês comeram hoje, você não precisou fazer isso. Até para comer, a gente não precisa mais se esforçar muito, né? É fácil. Você vai ali no bandejão, mas está muito pobre, vai ali no bandejão ali, ainda é 1,50 ali? Não, eu sou da época do 1,50, faz tempo que eu deixei de ser pobre. Estou brincando, irmão, estou brincando. Igual o Miguel Falabella, estou igual o Miguel Falabella aqui. Quanto está agora? 10 conto? Meu Deus do céu, não, tá louco, voltei a ser pobre então. Tá louco? Não pago 10 conto nem... Tá doido? Como assim 10 conto para comer no bandejão? Vou ter que fazer um manifesto aí, vamos fazer. Se quiserem... É 5 também? É 5 para que é o cadastro, né? É isso aí, tem o negócio do cadastro lá, é isso aí. Que fome entrar em bandejão, gente? Mas note como, e cada vez mais as facilidades, né? Um irmão da igreja tinha comprado um carro. Aí ele me chamou e disse, Adriel, vamos dar uma volta no meu carro novo. Eu, opa, vamos lá. Ele chegou para mim e disse, senta aí, dirija você. Eu, beleza, então, vamos lá, né? Para começo de conversa que eu gosto do escamoteio, né? Aqui, né? Já não tinha um escamoteio já, né? Não dá para meter marcha, cara. Um cara desse tamanho aqui não dá para meter marcha, homem. Tá louco, né? Falei para ele. Não, senta e espere, né? Cara, foi lá, deu uma programada no carro. Disse assim, nós vamos só lá no mercadinho, tu vai ver como é que nós vamos ir. Daí eu, beleza então. Ele tira a mão do volante um pouco. Tá. Daqui a pouco o carro foi sozinho, homem. Começou a marca da besta já com esse negócio aqui. Tá aqui, se manifestou a besta. Não tem outra... Você veja, o mundo trabalhando cada vez mais. Para as facilidades, né? Para as comodidades. E assim cada vez mais nós vamos sendo envolvidos por uma vida irreal, gente. Por uma vida totalmente irreal. Porque esse mundo, ele não se trata de comodidade e tranquilidade. É isso. Você pode até dizer que não, mas não é bem assim. Pode até ter os pregadores da prosperidade, até já ficou para trás, já tem coisa mais avançada do que prosperidade, né? E eles podem vir e dizer, não, se você tem uma vida espiritual 10, tudo na tua vida, tu não pode passar por tribulação, você tem que estar bem financeiramente, você tem que estar bem assim, você tem que estar bem, você tem que estar tudo bem, tal. Mas espera aí, isso é muito diferente do que eu leio nas Escrituras, porque eu vejo os apóstolos, eu vejo João Batista vivendo o ápice da fé dele quando ele estava comendo mel com gafanhoto, se vestindo com lã de ovelha, pele de carneiro. Era o ápice da vida espiritual daquele homem. Era lá, quando ele estava sozinho lá, passando por isso. E como é que fica isso? Quando eu vejo o sofrimento de todos os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, quando o próprio Cristo vem e diz assim, pessoal,
Vocês estão com alguma expectativa a respeito desse mundo? Eu vou fazer uma oração para ajudar vocês então. Pai, é o seguinte, eu vou pedir para que você não tire eles do mundo, porque não dá, mas livre eles do mal, né? E aí Jesus vem e diz, mas não se engane, porque no mundo vocês vão ter aflição. Mas fiquem tranquilos, porque eu consegui vencer esse mundo. Bom, falam tanto das promessas, né, de se apegar em promessas. Bom, Jesus tem uma grande promessa para nós. Uma grande promessa. No mundo vocês vão ter aflições. Mas fiquem tranquilos, porque eu venci o mundo. Ainda corrobora com isso que ele diz aí, quando vocês passarem por tribulações, tragam o fardo de vocês, tragam o jugo de vocês sobre mim, eu vou aliviar vocês, não é? Deixar para depois entrar nessa parte. Mas que estranheza isso. Esse ambiente religioso tem desconectado a cristandade da nossa vocação. E claro, não há outro meio, pois o que nós estamos ouvindo é uma palavra estranha. O que nossos ouvidos estão testemunhando e os nossos olhos vendo é a manifestação dos falsos profetas que falavam em Jeremias. Que Jeremias havia levantado um clamor, ele levantou uma lamentação e ele disse, meu Deus, o que esses caras estão fazendo? Eles dizem paz, quando na verdade não há paz. Eles estão falando que as coisas vão ficar bem, quando na verdade elas estão piorando. Eles estão falando coisas que são conforme os sonhos do seu próprio coração. Não é o que Deus falou para ele. Jeremias fala sobre isso. E nós vemos isso nos dias de hoje. Nós vemos isso. Nós vemos um mundo que está a galope cada vez mais. Eu tive eu tive num evento semana passada com grandes personalidades do meio político do Brasil. E tirei muito tempo para conversar com eles, e todos me falavam a mesma coisa, se agarre, Piazão, se agarre, que a partir do ano que vem tu pode se preparar aí, cara. Todos eles vinham para mim, nos bastidores, lógico, isso não vai estar na TV, eles não vão vir na TV falar isso, mas os nossos profetas, os nossos mestres, falam como Jeremias falou, das deleites e dos desejos do próprio coração. E sabe o que é pior? O povo, tendo comichão nos ouvidos, buscam esses falsos mestres para que falem as coisas conforme as concupiscências do próprio coração. Pois também é um povo que não entendeu nada e está preso ao padrão religioso. E assim, ama e vive uma valsa com o mundo. A religiosidade te prende ao mundo. Não te prende à graça de Deus, não te prende à misericórdia, não te ensina a ver a misericórdia de Deus trabalhando na tua vida. A religiosidade é uma arma satânica, construída para aprisionar as mentes, para trabalhar os corações e aprisioná-los. Ninguém é liberto vivendo num padrão religioso, vivendo num ambiente religioso, porque o que faz a diferença na tua vida não é você estar aqui todo domingo sentado ouvindo essa mensagem, mas é como Deus se manifesta dia após dia, como o Espírito Santo de Deus se manifesta dia após dia na tua família, no teu trabalho, nos teus amigos, como você é um luzeiro lá no mundo, como você tem salgado o mundo, e não é o quanto de culto você veio no domingo, quantas vezes você foi no PG durante a semana, tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso, mas nós fazemos isso para continuar sobrevivendo, e não é essa a razão da nossa fé, e não é para isso que nós fomos libertos. Nós fomos libertos para viver uma vida integral na presença de Cristo e desenvolvendo o propósito e o chamado que Deus tem para as nossas vidas. Isso não tem a ver com os padrões que você constrói ou que eu construo, do que nós pensamos ser moral ou amoral aos olhos de Deus, porque Deus não está nem um pouco vislumbrado com o que você faz ou o que eu faço, que aos meus olhos estou fazendo para agradá-lo. Nem um pouco. Você acha mesmo, né? Agora mesmo, até hoje de manhã, né? Deve estar correndo lá no grupo do Zap do céu um vídeo meu falando, porque Deus deve estar surpreso com esse jovem aqui falando. Né? Isso aqui deve estar surpreendendo. Deus com certeza mandou uma legião de anjos aqui nessas paredes onde vocês estão vendo, tem anjo agarrado aqui, ó. Tô falando pelos olhos da fé. Sabe por quê? Que Deus com certeza está surpreso com o que está acontecendo aqui hoje à noite. Surpreso. Extremamente surpreendido.
com os músicos. Com certeza vieram muitos querubins hoje aprender com o Jairo, a tocar a guitarra dele aqui. Né, Jairo? Eu tenho certeza que tinha uns 2 aqui do teu lado olhando. Não, anota aí e tal, para nós levar lá e fazer um negócio lá no céu massa. Porque esse cara aqui, irmão, e está cheio de crente achando que está fazendo favor para Deus. Devolvendo dízimo, dando oferta, vindo na igreja, orando. Meu irmão, tu faz isso para tu sobreviver. Você faz isso pela sobrevivência da tua alma. Não é um favor para Deus, não. Você vem à igreja, eu me envolvo até o pescoço com as coisas da igreja, porque talvez eu seja o pior de todos vocês. Se eu não estiver aqui, eu tenho certeza que em pouco tempo eu estou envolvido com porcaria e besteira. É para sobreviver mesmo. É para eu não me desviar mesmo. É por isso que eu me enfio nas coisas da igreja até o último pedaço. Todas as vezes na minha vida, até hoje, que eu tive um divisor de águas, né? Eu sempre tentei priorizar o desenvolvimento da minha carreira e trabalhar para construir, né, uma vida paralela ao ministério. Mas todas as vezes que eu encontrei um ponto em que não dava mais para convergir, eu dizia assim, não, eu vou priorizar o ministério, porque se eu deixar aquilo lá, eu vou me afundar. Com certeza eu me perco e não me acho mais. É por isso que eu faço. Não estou achando que eu estou aqui e Deus está surpreso. Não acho que eu sou o melhor cara, tem gente muito melhor para fazer isso, quem sabe? Estou conservando esse lugarzinho que Deus deu só. Porque sei que é uma chance que Deus deu e eu me agarrei com todas as forças nela. É a chance que Deus me deu para fazer algo útil da minha vida. Porque a minha vida pode acabar amanhã. A tua pode acabar amanhã. E aí para sobre as nossas vidas aquela palavra que Jesus olhou e disse assim: ei, você é louco, você é maluco. Porque o que você preparou e para quem foi o que você preparou? Hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que você preparou? Para quem é o que você preparou? Mas que praga! Nós vivemos um tempo em que esse poder, essa entrega ao evangelho, à evangelização, ao discipulado, a mostrar, a apresentar Cristo para aqueles que estão ao nosso redor, não é a coisa mais importante, não é? Em que viver com uma singeleza, a fé, isso que eu estou falando para vocês, é de forma muito singela, de forma muito verdadeira. Não estou atuando, não estou desempenhando um papel. Estou quase compartilhando um testemunho. E uma aflição do meu coração. Porque essa religiosidade tem afastado os crentes. Tem impedido os crentes de avançarem. Você quer ver um exemplo disso? Abra aí, 1 Pedro. Meu Deus, é 9h30 já, gente. Primeira Pedro, capítulo 3, 1, versículo 3. Olha o que diz lá: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Passe, por favor. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco de tempo contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrai com um gozo inefável e glorioso, alcançando assim o fim da vossa fé,
que é a salvação das vossas almas. Para mim é um dos trechos completos que existe na Bíblia. Existem alguns trechos nas Escrituras que são muito completos, esse é um deles. O que eu acho engraçado sobre esse evangelho, eu já volto ali, é que eu aprendi, de verdade mesmo, gente. Eu me criei na igreja. Mas eu precisei em um momento da minha vida tomar uma decisão por Cristo. E a minha conversão, ela se deu através do estudo e do conhecimento da palavra. Foi assim. Eu aprendi a amar a palavra de Deus. Eu me apaixonei pela palavra de Deus. A palavra, esse livro aqui, não é? A leitura e o estudo da Bíblia foram as coisas que transformaram a minha vida. Não é porque eu estava na faculdade, primeiro, segundo semestre da faculdade. E isso inundou o meu coração de uma forma tal, me transformou de tal maneira, que alterou toda a perspectiva que eu tinha de mundo ao redor. Eu comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente quando eu comecei a entender o Evangelho de Cristo. O Evangelho, ele foi libertador para mim. Nele eu comecei a perceber na prática o que falava. Não, por mais que alguém chegasse e estudasse, eu achava engraçado porque eu sempre estudei muito e eu sempre li muitos livros, mas a Bíblia era o único livro que eu abria e parecia que essas palavras saltavam para dentro de mim, né? Parecia que elas entravam com sabor, vamos dizer assim. De todos os livros, né, eu li muita filosofia, muita sociologia, e de todos esses livros que eu li, às vezes alguns deles falavam a mesma coisa que a Bíblia falava, só que com outras palavras, mas as escrituras tinham um sabor diferente. E isso me deixou apaixonado por ela. E quando eu comecei a entender isso, e eu lembro uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar evangelizar as pessoas que estavam ao meu redor, levar Cristo para elas. E eu comecei a ter entendimento sobre o desprezo que alguns tinham pelo tal do Evangelho. Comecei a entender isso. Eu comecei a compreender o porquê que isso acontecia. Por que muitos desprezavam esse Evangelho? Por que muitos não queriam? Existe uma coisa que incomoda nesse Evangelho a alguns. Incomoda. E até mesmo alguns pastores. É por isso que muitos não falam do Evangelho verdadeiro, puro. Por isso. Porque sabe uma coisa que esse Evangelho faz? Isso para mim é a coisa mais fantástica. Isso para mim, eu amo isso, gente. Deus já me deu a oportunidade de pregar para pessoas muito importantes mesmo, assim, que ocupam grandes posições, em grandes locais, em grandes situações aí, lá de alta camada do governo. E Deus já me deu a oportunidade, me dá constantemente a oportunidade de estar com a gurizada aí, tomando um energético na pista de skate, fazendo a mesma coisa. E sabe o que eu acho mais fantástico da palavra de Deus? Ela nivela todos pelas suas insignificâncias. Eu acho isso fantástico. Não importa quem você é, não importa a percepção que você tem a respeito de você, não importa quem você pensa que é, não importa quem o mundo te diz que é, não importa qual é o canudo que você conquistou, não importa qual é a posição social que você conquistou, não importa o quanto você tem no banco, na tua conta bancária, não importa com qual carro você veio à igreja. Você pode ter vindo com um carro de R$1,5 milhão na igreja. E às vezes vai ter um irmãozinho que está aí, ó, e que veio com o ônibus meia hora antes, porque era o único ônibus que passava na casa dele, e ele está sentado do teu lado. E vocês estão na mesma situação, e eu estou também. E todos nós somos iguais perante Deus. E não há dissensão nenhuma entre nós, não há distinção nenhuma. Todos nós somos nivelados pela nossa insignificância.
Eu acho isso fantástico. Outro lugar que eu gosto de ir é no cemitério. Eu sou um visitante de cemitério, verdade. E tem um poema do Jaime Caetano Brown. Quem é gaúcho aí? Quem é gaúcho? Eu confesso que eu fiz uma apropriação de uma frase do Jaime Caetano Brown num poema que se chama Cemitério de Campanha. Não importa se é a cruz feita a facão, se é um mausoléu feito de mármore lá, todos são nivelados pela sua insignificância, não é? Todos estão na mesma situação. Porque o que é pó, volta ao pó. E o Espírito volta a Deus que o deu. E quando você volta a Deus, sabe qual é o problema? Você volta a Deus com a nudez de espírito que você chegou ao mundo. E aí permanece o status quo, não é? O status anterior. Não importa o que você adquiriu aqui, não importa o que você fez, não importa como você falou, não importa as coisas que você fez. E eu adoro falar sobre isso, eu amo falar exatamente sobre isso. Quem sabe eu sou repetitivo nessa igreja, mas tem uma coisa que me fascina. Quando nós chegarmos diante de Deus, quem aí quase já morreu? Levanta a mão. Todo mundo tinha que ter uma experiência de quase morrer, eu acho, né? Porque eu já quase morri. É importante, não é? É importante. É bem transformador. Tive uma situação uma vez na minha vida que eu tinha absoluta convicção, eu estava plenamente consciente. O próximo passo, o próximo respiro que eu desse seria na eternidade diante de Deus. Eu tive isso na minha vida. Quem aí quase morreu? Teve também? Teve também? Dá um pavor desgraçado, não dá? É uma das sensações mais desesperadoras que o homem pode ter. Estar totalmente convicto, não é um sentimento, é uma convicção pura e plena, espiritual. É uma condição espiritual de que você vai fechar teu olho e instantaneamente você estará diante de Deus. Eu acho isso fantástico. Porque diante de Deus, não importa o quanto você era bom, quem sabe você é o cara que você era conhecido como o cara do trabalho, o cara que todo mundo lá na tua empresa gosta de você, você é o cara descolado, o cara que fala com todo mundo e tal, né? O cara que ninguém nem imagina quem você é verdadeiramente, a pessoa que ninguém imagina quem você é na intimidade. Tem coisas na nossa vida que nem a tua esposa sabe, nem teu esposo sabe sobre você. Tem coisas que quando você vai orar, vou falar bem baixinho, você não tem nem coragem de falar em voz alta, porque você sente tanta vergonha de você mesmo. Não é uma questão que tu não quer confessar. É só porque a consciência de miserabilidade é tão forte, que você nem gosta de pensar sobre isso. Estou certo ou estou errado? Tem coisa que a gente vai orar, é difícil de orar, é difícil de falar para Deus. E você sabe o que é? Quando nós chegarmos diante de Deus, isso tudo vai ser exposto. Você chega nu diante de Deus, totalmente nu. Não tem como esconder, meu parceiro, não tem como ofuscar aos olhos de Deus a desgraceira do profundo das nossas almas. Não tem como ofuscar. E é por isso que eles fogem desse evangelho, porque isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Essa exposição, essa nudez, ela é poderosa demais para você ficar sendo exposto a isso demais. É por isso que as pessoas fogem às vezes, que pregadores não pregam e que crente não gosta de ouvir, porque isso leva você a um ponto de inconvergência. Você não tem mais como ser conivente com certas coisas, ou você abandona certas coisas na tua vida, abandona isso e deixa para trás, ou você sabe que pelo resto da vida e da eternidade você estará sob condenação, se você não resolver esse problema na tua vida. Mas isso é o poder de Deus, e só Deus pode nos libertar disso, só Deus pode nos purificar disso. E eu fico muito bravo, porque estão privando as pessoas disso,
estão privando as pessoas do maior poder de Deus, que é o poder não de tapar a nudez como fez Adão e Eva com umas folhinhas, mas de colocar vestes brancas, limpas, purificadas e lavar as pessoas dos seus pecados, limpá-las, purificá-las daquilo que faz separação entre Deus. É por isso que pecam, e pecam por não conhecer o poder. Ainda não experimentaram o poder. Ainda não entenderam o que é o poder de Deus. O poder de Deus, ele não diz respeito à vida que você vive aqui, mas diz respeito à vida que você viverá na eternidade com Deus. Diz respeito a você receber uma carteirinha para apresentar diante de Deus, quando você tiver que prestar conta dele, da vida que você viveu aqui. Isso é poder de Deus. É carimbar o teu passaporte, a tua entrada no céu, lavando e purificando as nossas vestes. Agora, aqui entra o problema desse trecho que eu li, porque olha o que Pedro fala sobre isso, no versículo 6, ele diz assim, ó: bom, a respeito disso, vocês se alegrem, mas existe uma coisa, agora, nesse momento, para que isso se manifeste nas suas vidas, para que esse poder se aperfeiçoe e para que esse poder seja manifesto, é necessário que vocês sejam contristados com várias tentações. Olha que interessante isso. E que inferno tal do evangelho da prosperidade, não é evangelho? A heresia, não é? Que diz que você não pode sofrer, que você não pode ter tribulação, que você não pode passar por nada. Meu irmão, é isso que aperfeiçoa a tua fé. Segue, no versículo 7. Oh, não é essa não. Aí, ó. Essas tentações, essas contrições, é para que a prova da nossa fé seja mostre que a nossa fé, ela é muito mais preciosa que o ouro. Esse ouro, ele ainda perece e é provado pelo fogo. Entenderam o que Pedro diz? Bom, o ouro ainda, ele é perecível, mas a nossa fé, ela deve se achar muito mais excelente que o ouro. E para isso, vocês são submetidos a tentações, a provações, a dificuldades, a problemas severos. Mas, Tiago, capítulo 1, versículo, abre lá, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Coloca ali, Lucas, Benja. Meus irmãos, tende grande alegria quando vocês entrarem em tentações. Olha que interessante isso. E ele continua. 3. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Outras versões dizem assim: sabendo que essa prova da vossa fé que vai produzir perseverança. Perseverança. E o que eu falei antes sobre a formação de uma geração de crentes fracos, é isso. São crentes sem perseverança. Eu nunca me esqueço. Eu era muito pequeno e na minha casa, eu não sei o que meus pais estavam passando naquela época. Mas eu me lembro que eu via pela casa um livrinho, nunca mais me esqueci dele. Se chamava Esgotamento Espiritual. E aí aparecia um fósforozinho queimado assim, daí o fósforo fica meio caidinho, sabe? Quando o fósforo fica daquele jeito, ele fica queimado, aí era esgotamento espiritual e tinha um fósforozinho assim caído, queimado, né? E eu lembro que aquele livro rolava pela casa e eu nunca tinha entendido muito bem aquilo, né? Nunca fez sentido, nunca nem li o livro também, não estou recomendando porque eu não li, né? Não conheço o livro, não vi mais ele.
Mas conforme fui entrando e me aprofundando no ministério, comecei a entender o tal do esgotamento espiritual. É o que acontece com muitos. E se ainda não aconteceu com você, vai acontecer uma hora. Se você ainda não saturou espiritualmente, se você ainda não esgotou ministerialmente, espiritualmente, isso vai acontecer. Diga-se de passagem, não só propriamente espiritualmente, mas absolutamente em tudo na tua vida. Hoje de manhã eu falei com os líderes sobre isso. Falei para eles, pessoal, absolutamente tudo na nossa vida. Salomão, ele disse que se resume a enfado e cansaço. Não há nada que te satisfaça por completo, nada. Você pode ter as melhores experiências, você pode ir para o melhor lugar, você pode viajar para o lugar que você sempre sonhou. Vai chegar um momento que você vai dizer assim, pô, eu só queria minha casinha. Você pode entrar no teu emprego dos sonhos. Você sempre sonhou, você batalhou por aquele emprego. Você vai estar um dia que você vai acordar e vai dizer, meu Deus do céu. Por que de novo, né? Por que de novo aqui? Absolutamente tudo se resume a enfado e cansaço. Porque o homem é assim. O ser humano cansa. Ele se esgota facilmente das coisas. E o contentamento dele ele não consegue encontrar naquilo que existe por aí. E para certas coisas na nossa vida, o caminho do esgotamento ele é absolutamente impossível de não chegar lá. Em muitas áreas, em muitas coisas, você vai chegar lá. Você que está na igreja, envolvido com a igreja, vai chegar uma hora que você não vai nem aguentar mais olhar isso aqui. Vai chegar e dizer, meu Deus do céu, não aguento mais ver aquelas cadeiras azul. Se eu ver alguma cadeira azul, eu vou querer tacar fogo na minha frente. Ainda mais aqui na Renovar, não tanto, porque aqui a gente não se envolve muito, o povo não trabalha muito, né? Então não vai ter esse problema. Aqui trabalha, aqui trabalha. Isso vai acontecer, vai acontecer. Teu casamento, isso vai acontecer. Às vezes existem algumas coisas que é fora da curva, né? Fora da curva. Isso vai acontecer. Absolutamente todas as coisas da vida, isso vai acontecer. O esgotamento, a saturação, ela vai acontecer. E é nesse ponto que muitos erram, que muitos falham. O profeta Elias, puxa vida, quem dera a gente tivesse até meia-noite. Porque eu anotei um monte de coisas sobre o profeta Elias que eu ia começar a falar agora. Mas não vai dar. A não ser que a gente faça uma votação aí e tal, aí alguns vão embora e outros ficam e eu continue. Mas o profeta Elias, ele passou por algo muito incrível na vida dele. E sinceramente, Elias é muito mal interpretado. Porque ficam falando, Elias teve uma depressão. Elias estava deprimido. Gente, que papo besta é esse? Que papo idiota é esse? Tem nada a ver. Nada a ver. Nenhum momento a Bíblia relata isso. O que Elias passou... Elias não aguentava mais aquele povo, era isso. Elias queria dar um ar daquele povo, ele não aguentava mais. Ele estava saturado com o trabalho que ele estava fazendo. Ele quis fugir do povo, não quero mais saber desses caras na minha frente. E ele ficou mal por causa disso. Ele estava profundamente entristecido com a situação que aconteceu. Ele era um grande homem, ele tinha feito uma grande obra para Deus, ele tinha feito algo fantástico, ele tinha feito uma revolução na época dele. E ele viu com os olhos dele, muito do trabalho dele ia abaixo. E o que ele fez? Se decepcionou profundamente com o que estava lá. E ele disse, quer saber de uma coisa? Não quero mais saber disso aí. Sobrei só eu aqui. Eu estou no meio de um bando de
não posso falar, né? E esses caras aí, eu tenho que conviver com eles, eu vou vazar do meio desses caras, não quero nem sentir o cheiro deles. Eu vou embora, eu vou para o meio de uma caverna, ficar sozinho, que é melhor do que ficar no meio desse povo aqui. Foi isso que aconteceu com Elias. Ele estava profundamente decepcionado com a situação religiosa da época, ele não podia fazer nada a respeito daquilo, nada. E ele diz, eu vou vazar daqui. E engraçado, foi um teste para Elias. Deus permitiu acontecer aquilo. Deus permitiu uma situação de esgotamento, de saturação na vida de Elias, porque Deus queria provar Elias naquilo ali. Deus queria provar. E quando Deus... Aqui entra uma beleza. Gente, prestem atenção, eu já vou terminar. Não se desviem do foco. Entra uma coisa que eu acho fantástica. 1 Reis, capítulo 19, ali pelo versículo 19, 12, 13, 16, eu acho, 17 por ali. Não vou ler com vocês não, só estou falando para vocês anotar porque eu não quero demorar mais. Meus parceiros, não vai dar tempo para vocês cantar não, porque eu vou já terminar e vou orar aqui, então eu vou terminar tarde. Se tem tempo para aproveitar, vou aproveitar falando, não cantando. Já cantemos hoje, então, bom. Obrigado, Deus abençoe. Ali pelo versículo 16, 17, Deus faz uma coisa que eu acho muito interessante, cara. E é o padrão, é o modus operandi. Porque Jó, ele estava numa situação parecida com a de Elias, mas não era a mesma coisa, era parecido. Jó estava numa situação que ele não aguentava mais também, ele saturou. Ele estava esgotado da situação dele, esgotado. Jó não conseguia mais lidar com a situação dele. E Elias estava numa situação parecida. E você veja, o modus operandi de Deus com os dois foi muito similar. Com Moisés foi a mesma coisa. Porque o que é? Quando a pessoa está nessa situação, ele começa a se decepcionar com tudo. Ele começa a saturar com tudo, ele começa a ficar cansado. Ele começa a repunar. Essa é a palavra certa. Ele começa a repunar quando ele está saturado, quando ele está cansado. E é isso que começa a acontecer na nossa vida. Quando você satura do teu casamento, quando você satura do teu trabalho, quando você satura das situações que estão ao teu redor, quando você satura do teu trabalho na igreja, do teu trabalho ministerial, a primeira coisa que começa a acontecer é a repunação. Você começa a repunar. Ao invés, e aqui começa a queda, porque Tiago, no capítulo 1, o trecho que nós lemos de 1 Pedro, eles dão uma orientação sobre a prova. Dizer, quando vocês começarem a ser provados, fiquem ligados. Deus está começando a trabalhar na vida de vocês. O Evangelho, o poder de Deus está começando a se manifestar na vida de vocês, quando vocês começam a sofrer tribulações, quando vocês começam a ser provados. Fiquem ligados o que vocês vão fazer. E normalmente, quando nós estamos nessa situação, a primeira coisa que a gente começa a fazer, você começa a olhar o entorno, né? E aí, eu acho fantástico. Porque Deus, ele vai contra o que a psicologia fala, a psicologia moderna fala, contra essas coisas fala. Ele vai contra esse padrão. Normalmente o que a gente faz quando a gente entra nessa situação é encontrar os culpados. Na igreja tem o pastor, tem a liderança. Uma das coisas mais idiotas que eu ouço as pessoas falar é aquela coisa assim, eu saí da igreja, né? Por que, meu irmão? Por que você saiu? Eu me decepcionei com algumas pessoas. Você esperava o quê, meu irmão? Qual é a expectativa que você tem a respeito dessas mais de 1000 pessoas que passam aqui dentro todo final de semana? É alguma coisa fora disso? A culpa é toda tua de você ter se decepcionado. Criou as expectativas erradas. Sobre mim eu já falo logo de cara, não crie nada de expectativa, não espere nada de mim, para que tudo que fazer de bom te surpreenda. Só isso. Aí vai dar certo. Esse é o caminho do sucesso. É engraçado, algumas pessoas falam isso. Totalmente errado, meu irmão. Totalmente errado. Totalmente perverso o pensamento. Isso aqui
Na tua família, você não vive se decepcionando com a tua mulher, com os teus filhos, com o teu tio, com o teu pai, com a tua mãe? Fala sério. Você espera o quê? Que você não vai se decepcionar com o teu pastor? Claro que vai. Ele vai te decepcionar. Às vezes você vai estar... Eu lembro uma vez que chegou um irmão para mim, e ele falou assim, está dentro disso aqui que eu falei. Chegou para mim e pediu oração. E ele disse assim, Adriel, eu preciso de oração, cara. Marcou um horário comigo. Preciso que você ore por mim. O pessoal falou sobre esse exemplo no PG essa semana. E ele chegou para mim e disse, contou um pouco da vida dele. Na verdade, eu já conhecia, mas ele contou a história da vida dele. A empresa dele estava falindo, estava entrando, se separando. Sobrou só ele, né? Estava tipo Jó, só com os cacos de telha se coçando. Aí ele, cara, eu tava, homem, mas tu quer que eu ore pelo quê, homem? Eu acho que... Eu não tenho muito poder, não é? Sobre essa ótica aí, né? Não, eu quero que você ore por mim, pela minha empresa. Cara, vou ser sincero contigo, meu irmão. Eu não vou orar por você. Mas por que, Adriel? Meu Deus do céu, eu disse, meu irmão. O que está acontecendo na tua vida é o maior agir de Deus até hoje na tua vida. Essa queda que você está sofrendo é a grande mão de Deus. Uma coisa chamada misericórdia de Deus agindo. Eu particularmente, eu acho que ainda não acabou. Você tem muito mais para cair ainda. Você tem muito mais. Você ainda não chegou no fundo do poço. Você vai chegar no fundo do poço. E quando você chegar no fundo do poço, não se esqueça de uma coisa, é somente a mão de Deus que pode te tirar de lá. A minha oração não vai fazer nada por você. Aí eu falei, você é rebelde, você não ouve orientação, você está aqui sobre liderança, você não sujeita. Aí eu doutrinei. Claro, ele saiu profundamente decepcionado, né, com a liderança dele. Foi em outra igreja e achou uma oração. Achou a oração que ele precisava. Mas eu falo, precisava se arrepender. O que tinha que acontecer nessa vida era arrependimento. A oração tinha que ser uma oração de arrependimento, não uma oração de restauração. Ó Deus, restaura a vida do teu servo, para que ele continue pecando, para que ele continue num caminho de pecaminoso. Não, você tem que sair do teu caminho. Deus está te levando à queda, à ruína, para que você abandone o caminho de pecado. É lá mesmo que você tem que ir, você tem que ir até o fundo do poço. Por quê? Porque você é rebelde, você não quer sujeitar a palavra de Deus. Então só resta uma coisa para você: aquele que endurece a sua serviço será repentinamente destruído, sem que haja quem o livre. Não sou eu que falo, a palavra de Deus fala isso. Tem uma palavra profética para você, meu irmão. Você ouve a palavra de Deus, você não se sujeita a ela, você será repentinamente quebrantado, destruído, e não há ninguém que possa te livrar. E sabe o que é o melhor ainda disso? O poder de Deus pode atuar na tua vida através de misericórdia e de graça quando isso acontecer. E Elias estava numa situação parecida. E quando Elias, ele começou a choramingar para Deus, Deus olhou para ele e disse assim, viu, Elias, se coloque de pé, não vocês. Quer ver? Coloca lá em 1 Reis. Coloca lá, capítulo 19. Quero só mostrar para vocês isso. Primeira Reis, capítulo 19, versículo 11. Olha só, quando Deus foi tratar com Elias, ele disse assim, Elias, saia para fora. Se coloque diante da face de Deus e venha ter com Deus. Isso. Deus não deu bola para a choramingação dele, não. Deus não deu bola. Sobre as choramingações dele, Deus ainda chegou e falou para ele, é o seguinte, você está errado, você não fique se achando o santão, não. O único cara que é tal, porque ainda existem outros 7.000 igual você por aí. A característica de Deus. Deus, ele não dá a bola para a nossa choramingação. Ele sempre manda dizer, ei, para de choramingar. Para de choramingar, se coloque de pé, agora eu vou tratar com você.
Eu vou trabalhar na tua vida agora. Você quer que eu age? Eu vou agir, mas é o seguinte. Já quebraram o osso aí? Já botaram o osso no lugar? Terrível, não é? E Deus é assim, Ele não dá anestésico para as coisas sararem fora do lugar. Ele te bota numa maca e diz, você quer que eu ajude? Você quer que eu faça? Então deita na maca aí, agora se agarra. E se agarra que eu vou ajeitar esse osso que está quebrado aí. Mas é o melhor tratamento. E qual é o problema? Esse evangelho, essa religiosidade tem afastado as pessoas desse médico, desse poder que pode restaurar e trabalhar profundamente nas nossas almas. O que as pessoas precisam aí fora é dessa restauração completa, é desse Deus que quando você está lá na caverna, enfiado, chorando, choramingando, achando que o mundo te abandonou, que todo mundo te abandonou, que ninguém é justo com você, Ele diga assim, ei meu parceiro, fica quieto aí, não é bem assim não, porque você não é o cara santarrão igual você está falando, sai de dentro dessa caverna, vem aqui que eu vou falar com você aqui fora, eu não vou entrar aí onde você está, vem aqui fora, eu vou tratar com você aqui, agora quando eu começar a tratar com você, aí você vai conhecer o meu poder. Aí você vai ver que o meu evangelho, ele é poderoso para te dar uma vida nova, para transformar a tua vida, para te dar um motivo novo e jogar todo esse teu passado para trás. Elias só conseguiu se levantar e continuar cumprindo o chamado, o ministério que ele tinha, quando ele parou de olhar o passado, quando ele parou de olhar as coisas que haviam para trás, quando ele se libertou, quando ele usou o poder de Deus para abandonar as coisas que haviam para trás, ele disse, agora eu vou para frente, agora eu vou seguir em frente a vocação que Deus tem para mim. Então, meus irmãos, dentro disso que eu falo, qual é a armadilha? Qual é a forma como Satanás te prendeu, te engodou, para que você não tenha acesso a esse poder de Deus? Foi o mundo? Você está envolvido com o mundo? Você está envolvido com o mundão? Você está desfrutando do mundo? Tiago capítulo 4, versículo 4 para você. Larga o adultério, meu. Não tem como viver uma vida com Deus vivendo junto com o mundo. Não dá. Tiago capítulo 4, versículo 4 Tiago capítulo 4, versículo 4 fala sobre isso. Não dá para amar o mundo e amar a Deus. 1 João capítulo 1 também fala sobre isso. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, perecerão. E isso não provém de Deus. É o mundo que tem te afastado de conhecer e viver o poder de Deus na tua vida. Na tua família, você tem visto o evangelho atuando lá? Tua família é uma família que está aos pés do Senhor? É uma família que está jogada aos pés do Senhor? Em que o verdadeiro poder de Deus está atuando, e você vê esse poder de Deus atuando na tua família? Se não é, o que Satanás tem colocado lá? Na tua vida pessoal, você, privado lá, o teu íntimo, qual é a situação que você está? Você está no esgotamento, você está cansado? Você está cansado do teu trabalho, você está cansado da tua família, você está pensando em separação, você está pensando em sair do lugar onde Deus te colocou, você está pensando em abandonar suas funções na igreja, você está pensando em fazer, espera lá meu irmão, espera aí, espera um pouco. Será que isso não é Deus te provando? Será que Deus não quer treinar você para você aprender a perseverar? Para você aprender a ser fiel? Para você aprender a ter mais fidelidade? Será que não é isso? Fique de pé. Vamos orar. Se de alguma maneira, isso que foi pregado aqui hoje, toca no teu coração, te leva a pensar, a meditar sobre a forma como você tem vivido o Evangelho de Cristo, eu gostaria de pedir a você que você não negligenciasse esse momento, né? Não deixasse esse momento para lá, para depois. Se Deus te chama a uma conversão, a um arrependimento, a um novo caminho, peço que você entregue isso a Deus, coloque isso nas mãos de Deus. Mude a tua direção, mude o teu caminho, para que o poder de Deus se manifeste na tua vida.
para que o poder de Deus comece a agir na tua vida. Não é a religiosidade que vai te justificar perante Deus, que vai te colocar diante do Senhor. Se essa palavra tocou no teu coração, vamos agora fazer uma oração sobre isso. Não vou convidar você para vir na frente, primeiro que não tem espaço, segundo que isso é uma posição, uma decisão tua. Eu gostaria que você nesse momento fizesse um pacto, um propósito com Deus. Faça isso nesse momento. Baixe tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós agradecemos a Ti pelo momento que o Senhor nos dá, pela chance, pela oportunidade que o Senhor dá a nós. E nós queremos, ó Deus, nesse momento apresentar as nossas vidas. Que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha trabalhar em nossos corações, em nossas vidas. Que quem sabe tudo aquilo que foi ao longo de muito tempo, de muitos anos, trabalhado, enxertado, nós possamos ver a mudança, a transformação em nossos corações. Que nós possamos experimentar cada vez mais do Seu poder, da Sua graça, da Sua misericórdia, para que através da Sua palavra, nós venhamos a conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos ser ferramentas do Senhor, que o poder do Senhor se manifeste e se aperfeiçoe em nossas vidas, para que nós sejamos instrumentos da Tua justiça, na Sua obra e naquilo que o Senhor tem para nós fazermos. Sabemos que o Senhor já construiu um caminho, o Senhor construiu uma direção para nós caminharmos. E nós queremos hoje nos apresentar diante de Ti, para que o Senhor nos leve pela mão, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor nos conduza. Aqueles que quem sabe têm vivido uma vida afastados do Senhor, longe dos caminhos do Senhor, que o Senhor os conduza aos caminhos de retidão e justiça que estão naquilo que o Senhor tem para nós vivermos. Pai, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero, antes de mais nada, eu quero fazer uma oração especial pela vida do Teminho e da Nath. Venham aqui, por favor. E alguém mais aí que está enfermo e gostaria de uma oração? Vem aqui, nós vamos orar especificamente sobre isso. Quero convidar os obreiros aí, os pastores, que venham aqui para nós orarmos pela vida deles. Venham aí. Tem mais uma irmã que está vindo lá. Nós vamos orar. Teminha e a Nath vão passar por uma cirurgia essa semana. E nós confiamos aí que Deus vai trazê-los aí. Semana que vem estaremos bem aí todos juntos novamente para honrar e glorificar o nome do Senhor juntos. Tá? Deus vai dar a nós essa vitória. E a irmã também, quer oração. A irmã também. Pelo estômago da irmã também. Tá? Vamos orar. Igreja, estenda a mão para cá, por favor. Senhor Deus, nós queremos nesse momento, ó Pai, apresentar essas vidas para o Senhor. Queremos apresentar a vida dos nossos irmãos, ó Pai, do Teminho, da Nath. E eu peço a Ti, ó Deus, nesse momento, que o Senhor entre com providência na vida deles, que o Senhor venha sobre a vida deles, que o Senhor traga a cura para a vida deles, Pai. Nós não conhecemos os propósitos, nós não conhecemos os desígnios do Senhor, nós não sabemos qual é o objetivo que o Senhor tem, mas tudo o que acontece em nossas vidas, nós sabemos que tem a mão do Senhor e tem o objetivo do Senhor. Nenhuma folha cai de uma árvore sem a sua permissão. E isso que essas vidas estão passando, com certeza, possui propósito e possui objetivo do Senhor. Portanto, Deus, nós queremos que acima de qualquer coisa que possa acontecer, que o objetivo, que o propósito que o Senhor tem com esse problema que esses irmãos estão enfrentando, possa se cumprir, Deus. Que nós possamos ver a sua mão trabalhando para fazer uma grande obra, um grande milagre, para que o seu nome seja glorificado, não para que nós possamos falar qualquer outra coisa que não seja do seu poder e do seu nome, Pai. Assim nós queremos apresentar esse momento, Senhor Deus, a cirurgia que o Teminho, que a Nath irão fazer essa semana. Pai, que o Senhor vá com eles, que o Senhor esteja naquele centro cirúrgico, quando eles estiverem lá, que o Senhor envie um anjo lá, que acompanhe para que essa cirurgia seja bem sucedida, para que aquilo que tiver que ser feito, Senhor, seja feita para que o seu nome seja glorificado na vida deles, Pai. Assim nós pedimos, honramos e agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Deus os abençoe, os guarde, os livre e os proteja de todo mal, amém? Deus abençoe vocês, irmãos, vão em paz, até semana que vem, se Deus quiser.